Olá pessoal, continuando falando deste livro aqui, Senhor Jesus Cristo, Larry Hurtado, na página 461, ele vai falar do capítulo que ele fala da crise de cristologia no cristianismo joanino. Então ele fala que dos escritos de João, ali Evangelho de João, primeira e segunda carta de João, você tem a comunidade joanina, ela fala ali de uma ruptura, né? O Raymond Brown vai dizer que ali poderia ter nascido o gnosticismo, daquela ruptura. O Larry Hurtado, ele acha a tese do Raymond Brown, que é o livro do discípulo amado, alguma coisa assim, né? Ele acha a tese do livro do Raymond Brown uma tese que especulativa, não tem muita... foi muito convincente. Mas ele diz o seguinte, essa crise que acontece ali na comunidade joanina, que é denunciada ali nas cartas de 1, 2 João, ela, na verdade, ela está refletindo uma crise de um grupo que não está aceitando a divindade de Jesus. Então, o tema do livro é esse. O tema do livro é mostrar que a divindade de Jesus está lá nas primeiras comunidades. E já foi um movimento, motivo de divergência, tá? Então, entre os cristãos judeus, ali, esse ponto da divindade de Jesus é que estaria causando ali a turbulência. Com os judeus, em primeiro lugar, né? E ali ele fala que aquelas orações de Birkat Haminim, em que se fala que os cristãos foram expulsos da sinagoga, e aí o texto do Evangelho de João tem pelo menos 3 passagens, né? João 9:22, 12:42 e 16:2, dizendo que vocês serão expulsos das sinagogas, né? Então, no momento que João está escrevendo, possivelmente é esse momento que eles estão sendo expulsos. Que esse momento aí dos anos 80, 90, é quando aparecem essas orações de Birkat Minim, que inclui lá uma maldição aos nazarenos. Eles não chamavam de cristãos, né, porque não reconheciam Cristo, chamavam de nazarenos. Então, essa maldição aos nazarenos é incluída na oração da manhã, do Shema. É incluída nessas orações do Birkat Haminim. Então, isso pode estar refletindo, então, uma divergência com relação à divindade de Jesus. O que está incomodando é você falar em divindade de Jesus, porque você está numa religião que é monoteísta. Então, você falar que tem outro Deus aí, que é de mesma substância, não sei, tá complicando o negócio aí. Só tem um. Então, esse foi um ponto de divergência. Isso vai aparecer. Independente dos efeitos que essa ação tivesse depois sobre a articulação das crenças dos cristãos joaninos, a causa mais provável dessa hostilidade foi que suas afirmações sobre e sua reverência a Jesus se tornaram intoleráveis para aqueles outros judeus que agiram contra eles. Então, essa divergência, essa expulsão da sinagoga, ela seria uma evidência da divindade de Jesus, já entre aqueles cristãos judeus, né, tá tudo junto, né, ali no começo, que é o argumento do livro é esse, que você vai ter discussão, a questão da divindade de Jesus já vai estar desde o começo, tá, desde o começo do movimento. Esse é o argumento do livro. Bom, ele vai falar aqui na página 463 de João 21. O último capítulo de João, João 21, ele é geralmente considerado um acréscimo, que normalmente terminava em João 20.31. Embora todos os livros sobre Jesus tenham incorporado e adaptado tradições sobre Jesus que circularam por algum tempo, tanto na forma oral quanto escrita, em geral se pensa que cada um dos evangelhos sinóticos foi escrito por um autor, e numa época e local específicos. Mas além de recorrer a um corpo de tradições de Jesus, o Evangelho de João também parece representar um processo literário que pode ter envolvido vários autores e edições sucessivas. Uma delas é o capítulo 21, seria a última etapa, quando foi incluído o capítulo 21. Tá? Que inclusive ali tem uma correção, Jesus corrige, porque ele fala assim, porque vocês entenderam que o discípulo João iria morrer quando não iria morrer até que Jesus voltasse, né? Vocês entenderam errado.
Então, isso aqui reforça a tese de que isso é uma adição. Né? Então, isso na 463. Outra questão característica do Evangelho de João, né? Tem algumas coisas que são características no Evangelho de João. Por exemplo, em João, Jesus vai a Jerusalém 3 vezes e nos sinóticos vai uma vez só. Aquele episódio de Jesus com os cambistas, em João, é da primeira vez que ele visita Jerusalém, não é a terceira. Nos sinóticos, praticamente logo em seguida ele vai ser morto, né? É daquela vez que ele vai ser morto. No João, não. E, inclusive, os 3 anos de ministério de Jesus vêm do Evangelho de João, tá? Outra diferença é que os milagres de Jesus, nos sinóticos, são chamados de dinameis. Mas seria milagres, né? No de João, eles são chamados de semeia, que seria sinais, tá? Tem uma distinção com relação a isso, tá? Depois aqui na página 470, com relação a João, capítulo 1, né? O efeito cumulativo de todas essas designações honoríficas é apresentar Jesus definitivamente em termos da história bíblica de Israel e das esperanças judaicas tradicionais por um Salvador messiânico. De fato, o Evangelho de João é o único escrito do Novo Testamento que usa Messias, a transliteração grega da palavra hebraica Machia. Messias, como aparece em João 1,41 e 4,29. É o único que usa esse termo. Esse uso deliberado linguístico provavelmente reflete um desejo de afirmar o significado de Jesus como referências inequívocas a esperanças messiânicas judaicas. Então tem esse traço aí de identidade aí judaica. Depois ele vai falar no prólogo do João, né? As evidências sobre o prólogo de João, né? Que fala do Logos, né? A evidência paulina mostra que, independente da data e proveniência de João 1:18, a ideia de pré-existência de Jesus estava circulando entre adeptos das primeiras décadas do movimento cristão. Além disso, a crença é refletida em várias outras passagens do Evangelho de João, que dificilmente podem ser atribuídas a estádios tardios de sua redação. Em vez disso, podemos apropriadamente afirmar que a crença na pré-existência de Jesus era característica dos círculos joaninos já há algum tempo anterior à forma presente do Evangelho de João. Então, essa ideia de pré-existência do Logos, né, é uma característica que ele já está circulando ali. Ele não é invenção do autor do Evangelho de João. É isso então. Muito obrigado então.